misturada que não tem Freud. Neuropsicanálise também já até falasse. Eu acho bastante, mas não vou falar É mais. tanta psicanálise, né? Psicanálise não sei o que, disse, meu Deus, né? Aí botaram a psicanálise injetada em tanta coisa, né? É, Cronopsicanálise, não sei o que, meu Deus. é. Afropsicanálise, tem tudo. Tá, tudo bem, né? Tá certo. Mas não é psicanálise. O problema é esse, né? O problema é esse. É isso aí, eu também concordo. Tudo bem, mas não é psicanálise. Isso aí Não, a não. psicanálise aí eu acho que deturpa um pouco a imagem da psicanálise, porque não, Freud não tá ali, né? Freud não tá ali. É É só que um. assim como entender Lacan, né, não é algo, não é uma missão fácil, é É, difícil, é complexo. Freud também não é algo assim que qualquer pessoa vai ler e já vai entender a teoria, vai precisar de se debruçar e passar muito tempo, às vezes, estudando apenas um texto, né? E as pessoas hoje em dia não estão dispostas a isso. Aí vem aquela sensação de imediatismo, né? De querer tudo para agora ou para ontem, isso aqui eu vou levar muito tempo, então não faz mais sentido. Então não é psicanálise, né? não Eu é não, psicanálise. nós nem precisaríamos estar aqui num grupo de estudos, é porque realmente demanda estudo. Quem quer entender Uhum. psicanálise tem que estudar, tem que se debruçar e não cessa, né? É constante. E eu Assim, vejo que a maioria das pessoas não assim como eu estava estão estudando dispostas a ontem, isso. eu já peguei já os links, né, e já comecei a estudar, porque está sempre estudando, né, e ele estava falando sobre um menino que, acho que foi nos comentários dele, né, um menino que começou acho que foi tu que falou, né, com um menino que não queria, uh, acho que é de neurose, né? Não queria se limpar, Sim, sim, sim. né? Então aquilo ali assim é sempre informação. Então é discussão de casos, né? É, Aí então bastante. assim, e tu vai acrescentando informação, vai acrescentando informação, vai acrescentando informação. Cada discussão de caso, às vezes sempre é acrescentando informação, sempre acrescentando informação. Bom dia, Débora. Bom dia, Kátia. Estão aqui. A gente tem muita discussão. Bom De, dia. A gente tem algumas discussões de casa assim, mais ligadas a gente vai falando e vai entrando. Eu às vezes sou um pouco assim, de falar e aí vai saindo assim. né? Mas informações muito úteis, né? Que às vezes não passa despercebido e é muito bom, né? Acrescenta, né? Então, gente, acho que é ideal a gente começar agora, tá? Hoje eu vou. Eu tô gostando dessa comunicação, Mara falando, Etienne, as outras também podem ficar à vontade, Kátia e Débora. Débora já é do grupo, já fez parte do semestre passado. É, é porque esse semestre eu vou até compartilhar aqui o cronograma, só pra ter uma noção melhor. Deixa eu abrir aqui. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha nele, no cronograma, se vocês conheciam algum livro, se vocês já tinham algum contato. No semestre passado, gente, eu acabei sendo uma coisa mais aula, assim. Não era isso que eu estava muito querendo na minha cabeça. Eu acho que aula, sim, talvez não seja o ideal. Só aula, pelo menos, né? Só uma parte só ter aulas e não ter essa troca aqui, né? Todos vocês já trabalham com a psicanálise, pelo que eu já mapeei aí, né? Já conhecem da psicanálise. Então, assim, eu não quero ser o único senhor da razão, senhor do saber, né? Porque eu acho que não é assim que a gente estuda a psicanálise, tá? A gente pode ter uma parte, como eu falei, eu vou tentar ajustar isso, né? Porque algumas pessoas me pediram, né? Para que eu continuasse pelo menos com uma parte, né? Vou botar assim um pouco mais teórica, que seria esse momento de transmissão, né? De falação, né? Para fazer um termo psicanalítico, que a gente gosta de brincar. E depois, né? Que a gente possa fazer leitura juntos,
né? Uma leitura compartilhada, né? Eu não sei aí quem já, como eu perguntei na verdade, né? Eu perguntei para a Mara, ela falou que está fazendo, né, um doutorado, né? Mas normalmente não sei como é que eles trabalham lá. Normalmente eu falo agora um pouco dos campos, né? Que há algumas diferenças, né? Cursos, doutorados, mestrados, campos da psicanálise, grupos de estudo, como é o meu caso aqui. Então, assim, há diferenças desses contextos, desses meios aí que a gente está falando, né? Os campos, na verdade, têm mais um papel, né, ligado à formação também, né? E aos debates, aos discursos em relação à leitura do texto, né? Então, assim, eles ajudam, auxiliam muito, principalmente aqueles que estão iniciando, a ler os textos, né? Mas, na verdade, todos ali participam, né? Quando, vou citar o exemplo aqui, né, do Jairo, né? A gente trabalhou com ele, né? Então, a gente lia juntos os textos, né? Os textos de Freud, alguns textos de Lacan, e ao longo do texto a gente vai, por exemplo, para em algum trecho que a gente acha interessante explanar um pouco mais, né? Surgiu uma dúvida, então assim, a gente debate aquilo ali, né? Isso como forma de auxiliar mesmo a leitura, né? A leitura dos textos de Freud, principalmente, né? Quem tem dificuldade, quem assim, apresenta algum assim, uma dificuldade mesmo em entender, compreender um trecho, grifa, né? E traz para o encontro, né? Então, assim, eu vou, na verdade, eu presumi que vocês vão conseguir ler. Pelo menos eu acho que na próximo encontro, é, esse texto aqui, né? Que você, não sei se vocês estão vendo aqui, eu não sei se o mouse dá para ver direitinho, mas o texto de Freud, O Estranho, 1919. Né? Por que eu escolhi esse texto? Né? Alguém aí já leu esse texto? Só para mim ter uma noção? Para eu ter uma noção, né? Bom, pelo silêncio eu acho que ninguém leu. Mas então, esse texto, gente, apesar de vocês aí, assim, não. E assim, eu esperava, na verdade, que muita gente ainda não tivesse a oportunidade de ter lido esse texto, né? Porque esse texto ele aparece assim como uma obra importante, né? Como um artigo importante, recentemente, tá? Recentemente que esse texto, vamos dizer assim, é garimpado, né? É, como é que fala assim, capturado, né? Vou dar um termo mais, ele é capturado e começam-se a discutir, né, sobre esse texto. Quando vocês acessarem lá o Drive, né, eu acabei colocando aqui o nome O Estranho do texto, mas lá vai estar escrito O Infamiliar, né, que é a tradução mais recente do... Ah, não estou conseguindo ver vocês, deixa eu botar aqui. É a tradução mais recente que temos desse texto. E essa tradução é feita pela editora Autêntica, acho que foi feita, se não me engano, ano passado. Ela fez, foi deixa eu ver, não, foi em 2019, porque foi uma coleção de 100, completou 100 anos do texto, e eles fizeram essa tradução, né? E esse texto, né, já para iniciar, já para começar, para vocês terem ideia de como é o entendimento sobre esse texto. O próprio título dele já é, vou botar assim, digno de discussões, né? Já traz discussões, já traz toda botar assim, divergências entre autores, e não só no contexto brasileiro, mas também em outros países, né? Países de língua espanhola também tiveram traduções diferentes. Então, assim, a própria linguagem aí, a própria significação, tradução, né? Traduzir, atrair, né? Já diria aquele autor italiano, traz que esse texto ele vai nos levar a vamos dizer assim, alguns incômodos, né? Ele vai lidar com alguns incômodos que precisaremos passar realmente, né? E aí as traduções vocês vão encontrar principalmente, né? Assim, eu sei que muita gente gosta de às vezes acessar a obra mais antiga, que é a obra do Strachey, né? Que é a primeira tradução, quer dizer, a segunda tradução. A primeira, na verdade, a gente nem tem mais, né? A gente nem encontra mais. Mas a segunda tradução mais conhecida no Brasil, que ficou mais popular, na verdade, a tradução mais popular do Brasil, que é aquela que vocês colocam aí no Google e vai aparecer ela, né? É a principal, vamos botar assim, né? Que foi aquela tradução que
gerou também muitas discussões, né? Por escolhas do autor, né? Por traduções, por que ele traduziu, por exemplo, Trigger por extinto, né? Um dos pontos mais falados aí. Por que ele traduziu, acho que foi, não, Trigger acho que é a palavra que mais aparece, né? Eu não vou me delongar nas outras porque também não é o momento aqui. Mas assim, principalmente Trigger, foi uma palavra que gerou muita discussão. Então assim, essa palavra ela aparece diversas vezes, né, como instinto, né, que distancia muito do que Freud coloca, né, porque o instinto é algo mais a nível, não, o instinto é algo biológico, né, é algo que não tem já a pulsão, né, que foi o termo que foi traduzido, representa melhor, porque fala de algo que está entre o somático e o psíquico, né. Esse talvez seja o grande ponto em relação à tradução. E eu sempre gosto de falar tradução para vocês aqui, porque isso mostra, gente, uma coisa muito importante, né? O sintoma na linguagem, né? O sintoma da tradução, o intraduzível, né? Aquilo que diverge, aquilo que não cessa de se traduzir, né? Esse trecho que a gente vai trabalhar, né? Que em alemão se chama Unheilig, né? Foi traduzido inicialmente por O Estranho, né? Foi a primeira tradução. Aí eu coloquei ali O Estranho, porque provavelmente se vocês pesquisarem vão encontrar isso. Eu não exijo que a pessoa leia o que eu quero. Eu acho que a pessoa está, assim, livre para ler aquilo que talvez seja mais pertinente, né? Há preferências de traduções dentro da própria psicanálise, né? Há pessoas que preferem aquela tradução inicial. Eu coloquei no PDF, no Drive, perdão, no Drive um PDF, né, que está com o título O Infamiliar, né, que é essa última tradução, que é o mesmo texto, tá? O Estranho e o Infamiliar é a mesma coisa, para vocês não terem nenhuma dúvida. E a gente vai trabalhar com ele, né? Há uma outra tradução também da Companhia das Letras, né, que vocês já devem ouvir falar. Eu tenho até alguns ali. Alguns livros da Companhia das Letras. Tem algumas. O tradutor ele preferiu manter, por exemplo, a palavra instinto. Eu acho que isso foi um certo equívoco dele, né? Apesar dele sinalizar, né, que ali é o instinto, ele não traduziu, não colocou a pulsão. Ele não preferiu, não foi mais, vamos botar assim, conservador, né? O Paulo César, que é o tradutor da Companhia das Letras, né? Que, assim, quem sou eu para... Ele é um cara experientíssimo no alemão, né? Eu não sou... sei algumas poucas coisas sobre o alemão, umas palavras, assim, meio soltas, mas nada que se compare a ele, né? Mas, assim, quando a gente traduz algo para o português, né? A gente sempre tem que pensar num ponto essencial, né? Que é, além da equivalência conceitual, né? Equivalência de conceitos, você traduzir aquele conceito para uma determinada uma determinada população, a equivalência semântica, né? A da significação, né? Qual aquele significado para aquela população, para, por exemplo, os psicanalistas, né? Então, assim, a gente pensa sempre, quando faz uma tradução, quando faz uma adaptação, que a gente chama assim, pode pensar em uma adaptação transcultural, né? Porque traz de outra cultura, ter esse cuidado, ter essa noção. Então, assim, eu falei de tradução, né? Talvez seja um tema tão interessante, mas é um tema que gera muitas discussões, sabe, gente? É um tema que acaba nos provocando, né? Pensar como as traduções elas variam, como as traduções elas apresentam divergências, né? E aí alguns tradutores, por exemplo, colocaram essa tradução, né? Na verdade, o título, né, é Das Unheilig, né, o título do artigo, perdão. Como O Inquietante também, né? O Inquietante também aparece como uma das traduções para esse termo alemão. Então, assim, há uma certa divergência mesmo, né? Uma divergência muito grande. Mas, assim, quando a gente pensa
aquela que eu falei para você, de novo, né? Quando a gente pensa na equivalência, né, de tentar adaptar algo para uma população, por exemplo, para os psicanalistas, no caso, quando se fala ou em familiar, né, ele é mais pertinente ao que Freud gostaria de traduzir. Aí você vai falar, por que ele é mais pertinente, né? O texto no familiar, assim, de forma, eu vou só dar uma pincelada, porque eu acho que a gente vai ter muito mais debate sobre ele. Eu só estou explicando por que eu escolhi esse texto. Melhor como eu me delonguei já, mas enfim. Quando a gente fala do familiar, a gente pensa em algo que o que Freud quis fazer, né? O que Freud quis falar, né? Quando ele coloca o das Unheilig, né? Esse prefixo o N, que vem anterior ao que é o Heilig, né? Ele representa a negação, né? Então, assim, o que é que isso quer dizer? O é a negação, o não, né? E o Heilig, né, tem assim uma tradução mais ou menos como algo que lhe é íntimo, algo que lhe é familiar, né? Familiar. Então, assim, a gente quando traduziu pro português, né, principalmente as primeiras traduções, né, eles trouxeram muito o valor assim conceitual da palavra, né? Então, assim, o não familiar, então, assim, algo que é estranho, que é distante, que é assim, que estrangeiro, né? Não está muito próximo da gente. O estranho traz essa noção, né? O estranho, ele é aquele que chega, por exemplo, um estrangeiro chega no nosso país, ele é uma pessoa que que a gente estranha, né? Tem uma certa estranheza. Ai, deixa eu só parar aqui esse WhatsApp, porque tá abusando ele. Então, quando Freud então, ele vai falar sobre esse texto, na verdade ele quer fazer vamos botar assim, um jogo de palavras, né? um jogo que ele também gostava, tá? Lacan, né, acabou popularizando esse joguinho de palavras, né? Você vê que Lacan gosta muito de brincar, né? Palavras que são botar assim, semelhantes, brincadeiras, né? Que é a forma que a gente trabalha, né? Identificar aqueles significantes que acabam destoando ali do discurso, né? Que vão de encontro montar assim, a linguagem, né? A linguagem culta. Então, assim, pensa, o Freud, quando ele coloca esse termo, né? O Unheilig, ele vai dizer de algo assim que nos é ao mesmo tempo familiar, mas que nos causa estranheza, né? Nos traz uma estranheza. E assim, vocês podem observar, né? Não sei se vocês já perceberam, isso aqui é uma coisa cotidiana, né? Quando vocês encontram uma pessoa na rua, vamos colocar aqui um exemplo bem bobinho, né? Vocês estão andando pela rua tal, aí encontrou com uma pessoa, aí fala, poxa, aquela pessoa veio falar comigo, tudo mais, aí tá ali pensando quem é, e aí você fala assim, ela me tem algo de familiar, né? Ela me tem algo de familiar. Aí depois você vai falar assim, poxa, mas aí você pensa, o que é que esse familiar significa? Qual é o significado desse familiar? Eu conheço aquela pessoa, né? Eu acho que eu conheço aquela pessoa, mas tem alguma estranheza, assim, eu não consigo lembrar o nome dela, alguma inquietação, né? Então, assim, quando você chega num local também, uma casa, né? Essa casa me parece familiar, né? Então, assim, mas assim, ao mesmo tempo eu não conheço essa casa, não conheço a fundo essa casa, mas ela me parece familiar, né? Então, o que é que esse texto quer trazer, né? Esse título, na verdade, o infamiliar, porque esse título é um neologismo, é uma palavra criada para ajuste, né? Como a pulsão também é uma palavra criada, tá? A gente sabe que é um neologismo também. Então, são termos, são palavras que a gente cria para que dê conta de um sentido que não se dá conta. É mais ou menos isso. Porque quando a gente pensa nessa questão de infamiliar, né, a gente vai se dar conta de que ele vai, aí trazendo um pouco para Lacan, se deparar com um certo sujeito
que nos atravessa, né? Em alguns momentos que nos colocam em situações às vezes desconcertantes, né? Inquietantes, né? Você está lá no seu momento, né? Eu vou contar um caso assim que já acontece, né? Às vezes acontece, eu já ouvi pessoas falando que já presenciaram também, né? Você está lá, tendo um relacionamento com uma pessoa, tal, aí você vai para o sexo, o ato sexual. Aí na hora lá você tá na empolgação e aí você acaba soltando o nome do ex, em vez de falar o nome da pessoa. Então, é uma coisa que eu já ouvi e assim, já ouvi colegas também que já ouviram essas histórias também. Então, assim, não é algo que acontece em uma só pessoa, né? Então é algo que parece que também é frequente, é recorrente, né, de acontecer. Então, assim, é um sujeito que nos atravessa, é um sujeito que nos coloca diante do desconcertante, de que é algo que tem na gente, né, algo que há na gente, mas que ao mesmo tempo a gente estranha, né, inquieta, como essas traduções acabaram trazendo, né, a questão da estranheza, né, mas que deixaram de lado esse lado que tira um pouco, quando você bota assim, o estranho, tira um pouco do que tem, por entendimento da palavra, Unheilig, né? Tanto que também o Freud, essa palavra no alemão, ela tem um aspecto de adjetivo, né? O que é familiar, né? O familiar, o Heilig, né? Tem um aspecto adjetivo. Quando ele traz quando ele coloca, né, o das na frente, né? Ele vai dar um termo, vai mudar, né, o aspecto morfológico da palavra para um substantivo, ou infamiliar. Então, assim, é um nome, né? Então, assim, ele traz aí que tem algo, né, de infamiliar, o sujeito, né? O sujeito do inconsciente. A gente faz uma aproximação, de certa forma, lacaniana nesse aspecto, né? E freudiana, claro, que Freud também deixou muito claro isso. Então, o sentido, e não sei se vocês já leram esse texto também, que vai complementar isso que eu estou falando para vocês, né? Que se chama O Sentido Antitético das Palavras. O texto é excelente texto, artigo de Freud mesmo, né? O Sentido Antitético das Palavras, que, se eu não me engano, é em 1911. Eu tô com a memória meio quebrada hoje, mas é em 1911, tenho quase certeza. Que é, na verdade, um retorno, né? Na verdade, a obra de... como o cara é Karl, o nome dele. Tenho certeza que o nome dele é Karl. Em que ele vai verificar que algumas culturas antigas, né? Elas utilizavam nomes, vamos botar assim, que são, de certa forma, antíteses, mas que estão na mesma palavra. Por exemplo, você pensar que a gente tem uma palavra bem mal, junto, sem separação, né? Ou feio bonito, junto também. Então, assim, o sentido antitético das palavras reforça, né? Na verdade, Freud vai se delongar, é um texto muito bom, depois a gente pode até ler mais pra frente, não sei se alguns de vocês já leram, mas é sempre bom. Quem já leu já até contribui mais com as reflexões, né? E quem não leu, a gente vai lendo e vai contribuir também muito. Enfim, então voltando, né? Quando a gente pensa no sentido antitético das palavras, reforça aquilo que Freud traz, na verdade, em a interpretação dos sonhos, que é que palavras que são consideradas contraditórias, por exemplo, bem e mal, podem conviver juntas, né? E essas culturas antigas só confirmam, né, que isso aconteceu, né, e que isso acabou sendo, vamos botar assim, recalcado, né, ao longo dos anos, ao longo das eras que nós passamos, né? Então, assim, aí voltando, né, por que eu citei o sentido antitético das palavras, né? Porque quando ele coloca um Heilig, né, o não familiar, a palavra junta, né, traz um pouco essa noção, né? Traz os dois sentidos juntos, né? Daquilo que é familiar e daquilo que é estranho, na mesma palavra, né? Então, assim, isso nos coloca diante ao que temos
do inconsciente, né? Ao que temos das palavras que não se divergem dentro do inconsciente, né? As palavras elas não se dissociam, não se contradizem, tá? Acho que isso aqui é só para a gente ter uma introdução ao porquê que eu escolhi esse texto. Por isso, na verdade, por isso de ser um texto tão contraditório, por isso de ser um texto tão ligado ao que a gente tem como inconsciente, como a gente entende, ao sujeito do inconsciente. Então, assim, ele tem vários desdobramentos, né, desde o seu título até o final. E é um texto assim que vocês vão achar muito bacana, porque o Freud escreve muito bem, né? A gente sabe disso. Ganhou o troféu Goethe, né? Ganhou o troféu de escrita Goethe. Então ele escreve muito bem. Então, assim, esse texto em especial, assim, alguns textos são bem truncados, a gente sabe disso. Nem todo texto de Freud ele é aquela escrita muito, né, o narcisismo mesmo é um texto muito truncado, né? O próprio texto da Pulsão de Morte também é um pouco truncadinho também, mas esse texto em especial, O Estranho, é um texto gostoso de ler, porque ele vai da filosofia, ele vai na literatura. Então, assim, ele faz um arranjo. Vocês vão ver que ele vai contar um caso aí chamado Caso Hoffmann, que é um conto que vai aparecer. Eu não vou contar aqui agora porque eu acho que a gente precisa guardar ele para um encontro mesmo, para que a gente possa discutir um pouco mais, tá? Que eu espero, assim, uma discussão mais calorosa sobre esse texto. E também a oportunidade de vocês poderem ler, né, com calma, e para trazer também algumas, né, eu peço que vocês façam até isso, né, aquele exercício de vocês grifarem as partes mais importantes do texto, né? Não só as partes que vocês não entenderam, as partes mais importantes também. As que vocês não entenderam, vocês acrescentem também, mas para que a gente possa estar destacando, né, o que é de mais importante. Que isso é um movimento que acontece nos campos. Os campos da psicanálise me pediram, assim, que eu trouxesse um pouco do campo por aqui, né, um pouco do que fazem, né, que quando acaba o semestre passado, né, eu pedi para que as pessoas fizessem uma avaliação, né, do que elas gostariam que tivessem, e como isso, assim, pudesse ser passado, né. Então, assim, eu sou muito adepto, né, da comunicação, que na verdade o conhecimento ele se dá através do diálogo, né. Então eu acho que a gente precisa ter mais essa comunicação. Eu acabava falando muito, né, e isso é até um certo problema meu, falo demais às vezes, e às vezes era uma coisa de aula mesmo, né, eu ficava quase não, eu dava uma aula, na verdade, sobre aquele tema, né. Mas agora eu quero que a gente possa ter essa comunicação, essa discussão, esse diálogo, tá? Nesse segundo semestre. Outro ponto, assim, que eu quero tocar com vocês é que eu estou falando mais da parte mais do conteúdo, né? Do conteúdo programático, dos objetivos do grupo, né? Eu deixo bem claro, assim, gente, que o objetivo do grupo não é formar analista, né? Porque isso eu não tenho, assim, ainda interesse, na verdade, em fazer isso. E também não estou aqui com o campo, não tá, é um grupo de estudo só, né? Um momento de discussão, de leitura de casos, de entendimento, então, assim, que a gente possa estar dialogando, né? Então não é o intuito do grupo formar analista, mas que seja um espaço de leitura, discussão, né? E realmente pensar, né? Refletir sobre aqueles temas. Outro ponto também que eu quero tocar com vocês assim, os encontros, né? Os encontros acontecem quinzenalmente, porém, né, não sei se vocês viram no calendário, o próximo encontro vai acontecer dia 6, né? 6/12. Por que eu fiz isso? Porque para que o cronograma ficasse ajustado, para que não acontecesse coisas assim, o encontro, né, já no Natal, é um período que é mais complicado para, né, a gente acompanhar. Então, assim, muito perto do Natal não era muito interessante acontecer. Natal, Ano Novo, já são datas já que a gente está já num outro clima, né? Querendo já curtir um pouco ali com a família e tudo mais. Então, assim, eu não coloquei muito próximo, né? Acabou terminando no dia 18 de dezembro, se eu não me engano. O último encontro, até o cronograma está aqui. Então, assim, para facilitar, pensando nisso. Então, assim, a gente vai ter só esse encontro, assim, seguido, que é hoje dia 30 e dia 6,
iniciamos, né, na verdade, o grupo, os encontros do grupo, né, que vão ser mais os aspectos teóricos que a gente vai trabalhar. O que mais que eu ia falar? Deixa eu lembrar. Então, a gente vai falar, se encontrar, então, inicialmente, o que eu pensei? 40 minutos, eu vou falar um pouco sobre o que é o inconsciente de Freud e Lacan, né? Eu indiquei o livro do Antônio Quinet, acho que não sei se a Mara deve conhecer, né? A Descoberta do Inconsciente, é um livro muito bom também de ler, muito gostoso. Vocês vão, eu coloquei inclusive no Drive, né? E é só o capítulo 1, assim, é só o capítulo 1 que vocês vão precisar ler. Mas assim, eu quero muito que, assim, como o tempo é curto, né, o prazo, né, é curto, de 30, hoje até dia 6, eu preciso, assim, prefiro que vocês deem mais atenção ao livro O Infamiliar, né, o Estranho, O Infamiliar. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Vocês vão ler só as 25 páginas iniciais, tá? As 25 primeiras páginas. Porque o livro tem mais ou menos 50 páginas. Esse artigo, não, esse artigo tem 50 páginas. E então vocês vão ler as 25 primeiras para esse dia 6. E na outra, né, depois de 15 dias, né, depois de 2 semanas, perdão, no dia 20, né, a gente vai ler as páginas restantes, né, os 25 finais, né, para que possa dar tempo, gente. Eu acho que 25 páginas já é até muito, mas eu vou tentar ajustar ali para que a gente vai ler só os pontos principais mesmo, tá vendo? Os grifos, fazer uns grifos aqui, e se acontecer assim, vocês também terem alguns grifos, vocês vão também sinalizando, a gente para, eu assim, não tenho problema nenhum em relação à quantidade. Eu acho que quantidade, como é aquele velho ditado, quantidade não é qualidade, né? Ler 100 livros aqui em 2 meses para dizer que a gente leu toda a obra de Freud, não é isso que eu quero. Eu não acho que nem isso é importante. O importante mesmo é que a gente compreenda, se debruce no texto, se debruce sobre o texto, né, e possa fazer os links, na verdade, porque todo o texto de Freud ele é linkado, né? Freud não escreve um texto ali totalmente distante de outro, né? Freud ele vai construindo a teoria, se percebe esses movimentos, esses giros, né? Então, assim, essas intricações que Freud vai fazendo. Então, pra gente, o interessante é isso. E assim, como eu falei, né, acho que a Mara assistiu alguns vídeos, não sei se a Letícia teve tempo ou oportunidade, assistiu os vídeos do primeiro semestre. Tá lá no Drive, tá escrito assim, primeiro semestre é a parte do que aconteceu no início, né, que foi de março até junho, mais ou menos, que a gente teve encontros. Né? Era para ter, na verdade, a gente ter voltado em agosto, né? Acabou atrasando tudo, né? Só estamos iniciando em novembro praticamente, mas é por conta de um problema de saúde que eu tive, uma gastrite, e aí acabou me deixando assim meio mal por um tempo, precisando tratar, e acabei atrasando o cronograma. Mas assim, eu vou tentar agora, né, a partir do ano que vem principalmente, ter uma data assim, para a gente retornar, né? Quem quiser retornar, por isso que eu falei, né? O certificado é de 2 meses, né? Porque assim, eu não quero assim alguém que não tenha vontade de ficar. Quero pessoas que trabalhem, que queiram discutir, queiram dialogar. Se a pessoa quiser ir, tudo bem, assim, a gente não respeita o desejo, né? Eu acho que é isso o mais importante, respeitar o desejo do outro. Né? Se ficar 2 meses, aí ano que vem provavelmente eu vou iniciar em fevereiro, né? Lá pro dia 20, mais ou menos em fevereiro, dia 15, dia 20, para passar um pouco ali. Eu vou olhar que dá até o carnaval, que eu não sei que dia é, então assim como às vezes o pessoal quer curtir o carnaval, né? Não sei como é que é para vocês aí o carnaval, mas vamos tentar deixar depois, porque tem muito feriado e tudo mais. Então assim, depois do carnaval a gente inicia para não precisar parar tanto por causa dessa data, né? E aí eu vou organizar, mas provavelmente em fevereiro vai ter uma continuidade, né? Uma nova. Aí vou botar uns 4 meses até junho, dar uma paradinha, aí, né, retornamos lá em julho ou agosto. Então assim, vai ser mais ou menos nesse ciclo. E todos esses ciclos terão assim um certificado, tá? Todos esses ciclos com um certificado, até para não vamos dizer assim, prender quem não quer ficar. Acho que isso é o mais importante. E se você também quiserem convidar alguém, eu tô assim com um grupo, eu não gosto de grupo muito grande.
tá? Eu acho que umas, no máximo 12 pessoas, 13, tá bom demais. E porque assim, eu quero também que se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntar, podem perguntar para mim. Eu até perguntar a um colega também, todo mundo aqui é capacitado. É, então, assim, para ter essa disponibilidade, né? Como eu falei para você, eu estou terminando o mestrado já praticamente, vou só apresentar agora o meu trabalho e está sendo um pouco corrido. Então, eu acho que para mim, tem mais de 12, botar 15, 20 pessoas era muito complicado. Outro ponto que eu vou falar, voltando no cronograma, né? Falei um pouquinho aqui só da parte mais operacional, né? Um aspecto mais ligado à estrutura. Então, aí como eu falei para vocês, né? Esses 40 minutos iniciais, né, vão ser 40 minutos porque é 1h20, né? De encontro, mais ou menos. Então, assim, a gente vai ter esse livro aqui sendo debatido, esse capítulo, perdão, que eu vou apresentar um material para vocês, né? Como eu sempre faço, compartilho o material, o slide, para vocês darem uma olhada, né? Eu coloquei até o inconsciente, mas na verdade é a descoberta do inconsciente, perdão aqui, o nome o título do livro, A Descoberta do Inconsciente de Antônio Quinet. O capítulo 1 está lá no Drive, né? Tá tudo organizadinho lá. E depois, né, 40 minutos finais, a leitura de Freud, O Estranho, né? De 1919, como eu falei. Isso no dia 6/11. Aí depois, dia 20, né? A gente vai continuar, porque o livro, o capítulo é um pouco extenso, então eu acredito que não vai dar tempo, né? Porque tem muito material, assim, pra ser falado. Então vai ter uma continuação, né? De tudo que a gente estava falando aqui, e a gente vai ler, perdão, as 25 páginas finais do livro O Estranho. O Infamiliar, no caso, né? Também a mesma coisa. E aí depois, no dia 4/12, né, a gente vai trabalhar com o Complexo de Édipo em Lacan, né? E aí eu sugeri essa leitura aqui, né, da Gorski, que o título é Algumas Considerações sobre o Complexo de Édipo em Freud e Lacan, tá? É um artigozinho, coloquei lá também no Drive, vocês vão encontrar. E eu vou apresentar um pouco sobre isso, né? O que é esse Complexo de Édipo em Lacan, como é que ele aparece, tá? E a gente vai fazer a leitura de um texto chamado, deixa eu botar descarregando, de um texto chamado O Sentido do Sintoma. Esse texto vocês vão encontrar na Companhia das Letras, né? Eu coloquei o PDF da Companhia das Letras, né? Que o título vai estar assim, Conferências Introdutórias, né? O título do livro, né? E o artigo vocês vão encontrar no índice, né? Acho que eu vou colocar depois a página para vocês, para facilitar, mas tem lá a página, acho que é a página 200 e alguma coisa, que vai falar um pouquinho sobre isso, o sentido do sintoma, né? A gente vai falar um pouco sobre o sintoma. Tem um caso clínico também nesse livro, é um caso bem famoso também. E depois na semana seguinte, no dia 18/12, nós vamos continuar, né? Falando sobre o Complexo de Édipo de Freud em Lacan, 40 minutos, né, como eu falei, e depois vamos fazer uma leitura de um outro texto, porque esse texto do Sentido do Sintoma é pequeno, gente, acho que tem 15 páginas só, não é muito grande não. A gente vai ler então, vai ler só num encontro só. E depois a gente vai ler Os Caminhos da Formação do Sintoma, né, que é um texto também contido nessa obra, né, que se eu não me engano, na Companhia das Letras é o volume 17, é o 17, não, perdão, o 13 parece. Então assim, a gente vai trabalhar com esse material inicialmente. E o sentido do sintoma, não sei se vocês já viram esse caso, ou talvez algum dos professores já tenham comentado, né, sobre esse caso que acontece no sentido do sintoma, que é aquele caso da moça virgem, né, que Freud vai contar, né, a moça virgem que se casa com um homem, né, e na hora do ato, né, tem um casamento e tudo mais, ela tinha muita expectativa sobre a noite de núpcias, e aí quando vai ter a noite de núpcias, o homem não falha, né, o homem não tem a ereção e não consegue ter o ato sexual com ela. E a partir disso aí, a Mara deu risada ali, que ela acha que ela conhece esse cara. A conferência instrutora, pelo nome, quando eu falei o cara, você lembrou você conheceu agora qual é esse texto, né?
o sentido do sintoma. Então, é porque às vezes o nome às vezes não liga mesmo ao caso. Então, assim, depois disso, né, ela vai apresentar o que a gente chama da neurose, né? Ela vai ter um comportamento de ritual, vai fazer um ritual a partir disso, porque ela esperava tanto ter o ato sexual, era algo que assim, imagina naquela época, 1900, né, período 1900, como é que era você casar, né? Para a mulher era um momento principal ali, né? Ter a noite de núpcias, ela esperava, ela se preparava muito tempo para isso, né? Uma mulher virgem, né? Então queria ter esse encontro sexual e naquela hora falha, aquela hora não acontece, né? E para que o homem, na verdade, né? O homem sempre aprontando das suas, para mostrar que ele era o garanhão, o poderoso, né? Ele vai e coloca um pouco, acho que molho, se eu não me engano, agora eu não estou lembrando qual é a substância, mas assim, algo vermelho ali no lençol para mostrar, né, para que a empregada, para que as pessoas da casa vejam que ele teve, na verdade, ele teve o ato sexual, né? Então, só para um fingimento, né? Para que ele mostre né, que ele é macho, que ele tem, né? Que ele conseguiu. Então, né? Isso acaba gerando o que a gente chama assim a neurose nela, né? Um sintoma dela. Vocês vão ver que o sintoma vai aparecer a partir disso aí, né? E o sintoma dela, gente, para vocês terem uma noção, né? Eu vou contar bem rapidamente, eu não estou detalhando muito. O sintoma dela era o de fazer, ela saía, na verdade, assim, vamos botar assim, tem a casa, né? E dentro da casa ela saía correndo pela casa. Ela saía, entrava no quarto, saía correndo do quarto, voltava, entrava, saía correndo do quarto e sujava a mesa de um líquido também parecido com sangue, né? Então, assim, ela começou a ter esse sintoma. É um sintoma, do ponto de vista obsessivo, né? Um neurótico obsessivo, a estrutura neurótica obsessiva, que é o ritual, né? E o que é que o ritual ele quer dizer aí? Freud fazendo a leitura, né? E Freud lia, na verdade, o que a gente chama hoje, né? Que a gente tem na psicanálise lacaniana, do significante, né? O que é que esse significante aí mostrava, né? O percurso que ela fazia era exatamente o percurso que levava ao quarto onde teve o ato sexual, né? Ela saía correndo e esse movimento, né, também, o movimento que ela fazia lembrava, na verdade, o ato sexual, né? E ela jogar, na verdade, esse líquido também era uma repetição, né, uma rememoração do ato sexual. Então, assim, ela queria que aquele ato sexual acontecesse, né, como eu falei para vocês, e, vamos botar assim, travou, né, nesse sintoma. O sintoma tem uma coisa disso, né? Por isso que Lacan vai dizer, o sintoma é a metáfora, né? O sintoma não é a metonímia. O que é a metáfora? A metáfora ela é a condensação de vários significantes, mas ele não desloca, né? Ele condensa, na verdade. A metáfora tem disso. Se o sintoma fosse a metonímia, ele iria deslocar, né? Mas o sintoma é a metáfora. O sintoma, na verdade, é a metáfora. E isso faz com que ela, a todo momento, repita, né, aquela situação traumática, né? Que aí vocês vão ver o quanto isso tem a ver com a pulsão de morte. A pulsão de morte é a repetição, né? Freud já preparando ali, né, o terreno para 1920 com a pulsão de morte, né? O que a pulsão de morte tem, que repete, que insiste. Por que a gente tem tantos sonhos, que a gente tem sonhos ruins e esses sonhos se repetem? O pesadelo. Isso Freud vai trazer no texto, né, a pulsão de morte de 1920. Então, assim, enquanto isso insiste, né, enquanto a palavra, né, não é mencionada, o ato é recalcado, mas aparece no sintoma, volta no sintoma, né, a situação traumática. Mas assim, isso é só uma introdução, a gente vai se discorrer mais sobre isso. Eu estou apresentando quais são, né, os textos que a gente vai trabalhar. Tá? Eu pensei até em falar rapidamente aqui, mas já são 10h51. Acho que vou tentar só. Eu trouxe até um slidezinho para vocês darem uma olhada, assim, um material que eu havia feito. Tem coisa pra caramba aqui. Impacto social da psicanálise, que é esse aqui. Que é o impacto social da psicanálise. Né? Foi um texto bem. Depois eu compartilho o texto para vocês. Deixa eu ver o nome dela aqui, que eu coloquei aqui, mas.
Não é nessa mulher, nessa pessoa aqui. Depois eu compartilho para vocês esse slide e o texto também, tá? Em que eu falei um pouco assim sobre qual o impacto que a psicanálise dá na sociedade, né? A gente pensa hoje o que a gente tem de agora, mas o que é que aconteceu até que a psicanálise pudesse chegar, né, a esse patamar, né? E, na verdade, também a receber as críticas que tem recebido, né, especialmente agora. Não sei se vocês têm acompanhado, né, o movimento da pessoal da psicologia baseada em evidências, né, que tem tentado destituir a psicanálise do seu lugar, né, colocando argumentos, né, de quanto os estudos da psicanálise são pouco replicáveis, né, ou seja, não tem replicabilidade científica, mas o quanto isso também acaba nos colocando perante assim, a uma questão em relação à própria ciência, né? A replicabilidade de estudos do ponto de vista psicológico, né? Poucos estudos até na psicologia são replicáveis, para vocês terem ideia, né? Não são assim replicáveis. Por exemplo, vamos botar assim, você faz um controle com uma pessoa, né? Você coloca ela numa situação, vamos botar assim, não sei se vocês conhecem, né, a teoria behaviorista, talvez quem estudou a psicologia, o behaviorismo, né, radical, o behaviorismo skinneriano. Você coloca uma pessoa numa situação, vamos botar assim, recebendo um estímulo, né, e aí você aguarda uma resposta dela, né, mas o quanto disso você vai conseguir replicar em uma outra pessoa. Enquanto disso eles, claro, já fizeram alguns experimentos, né, de controle social, de coerção, né, mas assim, isso não é replicável em todo mundo, né? Então assim, é uma falha muito grande, né? Acho que, se não me engano, 30% só é replicável, 20%, é bem pouco mesmo, gente. Não é muita coisa não que se replica em seres humanos em estudos psicológicos, né? Então, assim, quando eles colocam isso, de que a psicanálise está, vamos colocar assim, fora do que a gente chama de ciência, né? Eles colocam eles chamam de pseudociência, né? Para vocês terem noção da gravidade da coisa. E colocaram até junto com a astrologia, né? Uma coisa ridícula. Mas respeito, assim, não falando mal da astrologia, mas assim, a psicanálise ela tem uma base científica, na verdade. Freud, se você ler, vou dar só um texto assim, lê Pauta em Tabu, você vai ver o quanto ele faz uma revisão sistemática espetacular, uma revisão sistemática ali, porque ele vai utilizar de vários estudos, né, sobre a cultura, em que ele vai construir a teoria, né, a teoria da neurose, principalmente, né, a teoria o mito, né, da Oda Primeira, depois até a gente pode falar um pouco sobre ele, a partir daquilo ali. Então, assim, a psicanálise ela pode não estar dentro do que a gente tem como o positivismo, né? O que é positivismo? Essa ciência que clama por replicabilidade, por testagem, precisa replicar, você precisa ter estudos em outros lugares, você precisa, por exemplo, já que você não replica com outras pessoas, assim, você precisa replicar em outros países, né? Na verdade, você aplicou aqui no Brasil, você precisa replicar também nos Estados Unidos, também precisa aplicar na Inglaterra. Então, assim, clama por isso, né? É um dos pontos. Existem várias falhas nessa crítica à psicanálise, mas esse é um dos pontos da ciência positivista, né? Eles usam muito o Popper, não sei se você já me falou, Karl Popper, né? Que é um filósofo também, na década de 60, 70, ele faz um estudo em que ele demonstra que a psicanálise não é falseável, né? Mas também é um equívoco, na verdade. A psicanálise está sempre, se você perceber, a psicanálise hoje não é a mesma de 1910, não é verdade? É que vocês podem ter certeza disso, se tiver uma dúvida. E o próprio Freud ele coloca isso, né? A psicanálise é uma obra inacabada, né? A psicanálise ela tem uma falta ali, né? A própria teoria sustenta a falta e a teoria sofre com isso, né? Tudo há uma falta, né? Não há um grande outro completo,
né? Há sempre um furo, um esburacamento, né? Então a teoria também sofre com isso. Então ela precisa lidar com novos problemas, com novas questões. O histérico de hoje não é o histérico de 1910, né? Então assim, há um ciclo também, né? Porque a psicanálise ela é sustentada pelo materialismo histórico dialético. Simplesmente há essa teoria que se embasa a psicanálise, que é a teoria de que o meio ele influencia a construção da teoria, né? Ela está em constante movimento. O materialismo histórico dialético coloca isso, tá? Então, quando a gente pensa nessas críticas, na verdade, né? Críticas mal feitas, críticas muito vazias, na verdade, da psicologia. A psicologia ela quer negar a psicanálise, na verdade. Ela quer a todo ponto colocar a psicanálise como um conto de fadas, uma coisa assim distante. Mas assim, quando a gente analisa a história, minimamente analisa a história, quem é que constrói, na verdade, os primeiros DSMs, né? Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, quem é que embasa esses primeiros diagnósticos? A psicanálise. Então, assim, é uma coisa assim que vai em contra, velho, porque não tem uma lógica criticar algo que te construiu, de certa forma, né? Algo que te ajudou a se construir como teoria. Se você perguntar a um leigo o que é psicologia, ele pensa logo em Freud. Pra vocês terem ideia da coisa, né? Da questão de como a psicanálise aparece. Então, assim, muito... Eu acho muito triste, assim, às vezes, por exemplo, acho que o presidente da Associação da Psicanálise, da Psicologia, que criticou a psicanálise no livro dele, né? E colocou ela na pseudociência. Então, assim, isso deixa um pouco, assim, reflexivo, né? Por que eles fazem isso, né? A psicanálise incomoda, então, né? Tanto tempo eles criticando, a psicanálise deve ter algo que incomode, que traga algum prejuízo a ele, né? Acho que o presidente é o Ronaldo Pilates, né? O Christian Dunker fez um vídeo sobre, né? Acompanhei um pouco sobre esse caso, porque eu acho que tem a ver com o que eu falo aqui agora, né? Com o que eu falo aqui agora, que é o início aqui da psicanálise, né? Porque o que antecede ela é a racionalidade de Descartes, né? A racionalidade descartiana, né? Que vai dizer, né, que o famoso cogito, né? Penso, logo existo, né? Para existir é necessário pensar, é necessário ter consciência, né? É necessário que você possa ter aquele fenômeno, né? Vamos botar assim, um fenômeno ali na sua frente, que você consiga manuseá-lo, né? Precisa ter a nível da consciência. E o quanto esse pensamento, né, ele trouxe, assim, não porque o Descartes, né, tenha sido uma pessoa ruim, uma pessoa má, pensou que isso tudo acarretaria problemas, né, para aqueles que dariam continuidade ao seu estudo, porque o Descartes, na verdade, ele é um autor extremamente importante, tá, gente? Não vou tirar aqui o mérito dele, porque ele é assim, quem estuda assim psicologia, né, que trabalha com a área que eles chamam da ciência, né, da ciência positivista, vai ver a contribuição muito grande da racionalidade descartiana, porque ele, na verdade, foi um dos primeiros a construir o que a gente tem hoje como metodologia científica, tá? Então ai, que música chata. É importantíssimo, né? Não dá para pensar no que a gente tem hoje de ciência, do que a gente tem hoje de metodologia sem o Descartes, né? Mas assim, a grande questão que trouxe, que acarretou esse pensamento também, é que aqueles que não tinham capacidade, vamos botar assim, né, estavam impedidos, entre aspas, de pensar, né, de pensar conscientemente. E quem são esses? Os loucos, né? Os loucos, para essas pessoas, para esse século, para essa teoria, vamos botar assim, né? Porque o Descartes, na verdade, não pensou nisso, mas quem deu continuidade acabou... Esse pensamento, na verdade, influenciou a cultura, né? Tem alguém falando aqui? Pode falar, Débora. Não, eu tava pensando quando você falou dessa questão da psicanálise, como pseudociência e tal. Essa visão que alguns psicólogos têm, né?
em relação a isso. Não se aproxima mais da formação psicanalítica afastada da psicologia enquanto profissão, tipo, não seria uma crítica à abordagem psicanalítica que os psicólogos escolhem, tipo, nós psicólogos escolhemos seguir psicanálise, mas seria uma crítica voltada para a formação psicanalítica fora da academia de psicologia. A questão da formação livre em psicanálise, não seria essa a questão que eles tanto rebatem? Eu fico pensando nisso. É um dos pontos que eles levantam, na verdade, né? Mas quando se coloca pseudociência, não tem a ver com isso, né? Pseudociência é algo que não se passa mais pela metodologia de construção da teoria, muito mais do que a academicidade da psicanálise, né? Porque a psicanálise ela está nas universidades já, né? Ela consegue, o Christian Duncan, vou botar assim, ele um representante da USP, né? Um professor da USP, titular da USP, né? Com os seus muitos artigos publicados, com os seus trabalhos. Então, assim, ela aparece já na academia, né? Tem vários autores, o Safatli, né? Que é um filósofo que eu gosto bastante. Ele não é psicanalista de atendimento, mas ele usa a psicanálise para construir a teoria social, política, né? Então, de certa forma, assim, como você fala aí da questão da formação, né, uma das críticas, na verdade, como eu falei, existem várias críticas, né? A outra questão também é sobre a questão da cura, né? Que a psicanálise cura mesmo, que tipo de cura é essa, que não há remissão, às vezes, do sintoma, enfim, assim, há essas críticas direcionadas à psicanálise, né? Então, assim, primeiro, esse ponto aí que você falou, né? Sobre a questão da formação, né? Freud, ele ficava muito... Quando ele tratou, né? Freud e Lacan também, de certa forma, tratou a psicanálise, né? Há um receio de que a psicanálise ela fique subserviente a algum órgão, né? Quando você, botar assim, cria, né? Constrói, na verdade, botar assim, um instituto de formação para psicanálise que é licenciado pelo MEC, vamos colocar assim, né? Já que o MEC, na verdade, é que certifica aí a maioria das pós-graduações, dos cursos profissionalizantes. Então, assim, quando você cria isso, você coloca a psicanálise à mercê de um órgão estatal, à mercê de alguém, né, que estará ali como um representante, talvez até que nem é conhecedor da psicanálise, mas que vai querer, né, na verdade, tomar posse, tomar controle sobre a psicanálise, né? Você vai responder a alguém, na verdade, né? Que vai aí, com isso se criam-se, né, os conselhos e tudo isso que a psicanálise, na verdade, assim, por algum tempo teve, né? E sofreu muito com isso, né? Muitas destituições, né? Quem conhece aqui o Jacques Alain Miller, né, que é um psicanalista, ele sofreu, teve muitos embates, né, com a própria teoria dele. Recentemente tem talvez, não sei se você já ouviu falar, em que ele vai falar um pouco sobre a transexualidade, e ele vai colocar assim, como dar a entender que a transexualidade deveria ser tratada como um sintoma, como um transtorno, até de certa forma, né, como algo que foge a um termo de certa forma patológico. Então, assim, trazendo assim, ele acabou sendo um certo representante, né, da psicanálise, porque, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, Lacan deixou os direitos da obra dele para o Jacques Alain Miller, seu pupilo, vou colocar assim, né? Então, ficou um pouco assim, né, uma figura ali de autoridade, né? E o quanto isso é perigoso às vezes, né? Pensar que alguém vai estar ali colocando a psicanálise, assim, normas, colocando a psicanálise em situações que precisa ser dessa formazinha aqui, precisa ter isso aqui, precisa ter isso acolá, né? O que foi o que Lacan, na verdade, ele... Você tá entendendo? Tá me ouvindo? O que o Lacan, na verdade... tá me ouvindo? Precisou como algo problemático, né? Por exemplo, a Associação, né, Mundial de Psicanálise preconizava, né, na verdade que foi o IPA, né, inicialmente,
que as sessões deveriam ter 50 minutos, né? 50 minutos fechados. Lacan foi lá, falou, não, na verdade o tempo que a gente trabalha não é o tempo cronológico, não é o tempo cronológico, é o tempo lógico, né? Então, assim, são essas subversões, né? Aí o Lacan foi o quê? Expulso por ter feito isso, né? Por ter subvertido. Então são situações que colocam assim em questão o que seria da psicanálise se um órgão, por exemplo, um órgão estatal tomasse conta da psicanálise, né? Que caminhos tomariam? Teria uma grade curricular ali, tudo mais, 2 anos de formação. Quem garante que com 2 anos eu vou ser um psicanalista, né? Porque aí, quando você termina uma especialização, você ganha um certificado, você agora é psicanalista. Mas quem garante que você é psicanalista, tá? Então, assim, é um ponto em que Freud e Lacan principalmente, né, coloca como assim problemático, né, essa questão de ter alguém que possa coordenar ali a psicanálise e não deixar ela, vamos colocar assim, se crescer mesmo, né, porque o crescimento da psicanálise perpassa por isso, por movimentos, né, desconstruções, negações, né, como a própria teoria, depois no próximo aula a gente vai falar o próximo encontro a gente vai falar um pouco sobre isso, a própria construção hegeliana da psicanálise, né, a fundamentação de Hegel. Então, assim, como tudo isso vai ser problemático para a psicanálise, tá? Então a gente não pode também se entregar aos gostos e prazeres desse grande outro que é o Estado e que é também esses psicólogos que colocam isso, tá bom? Mas assim, é uma crítica que é pertinente principalmente para o Brasil, viu, Débora? Eu acho que isso é um ponto que você tocou, né? É um problema, assim, a gente tem uma cultura muito, a gente sabe que é uma cultura muito imediatista, da malandragem, né? O malandro é visto como aquele que se dá bem, né? Principalmente no Rio de Janeiro aí, a gente conhece as histórias do bom malandro, né? Eternizadas pelo Bezerra da Silva, principalmente o cantor. Mas assim, enquanto isso, essa figura do malandro, daquela pessoa que subverte, aquela pessoa que por exemplo, faz um curso de, sei lá, 6 meses e já diz que é psicanalista, né? E aí deixa tudo para trás. Exatamente, na sociedade contemporânea. E a questão, além do imediatismo, é essa malandragem que tem no nosso país, né? A corrupção, né? Infelizmente, é algo que acontece muito. Então, assim, o que nos coloca numa situação mesmo peculiar com relação à França, né? Aos países europeus que tiveram, né, essa cultura, né, que chama assim, eles tiveram uma formação acadêmica diferente da nossa, na verdade, né? Eles estudam, por exemplo, a lógica, então assim, é o que eles chamam de, agora me fugiu o nome, é um estudo direcionado, mas eu estou tentando lembrar o nome aqui, mas assim, como os gregos faziam, na verdade, eles têm um estudo direcionado, né? Eles têm uma preparação muito forte, gente, é um estudo, eles estudam lógica, eles estudam agora fugiu mesmo o nome, a própria literatura para eles é importante. A gente, assim, aqui entre nós aqui, eu acredito que talvez vocês gostem de ler alguma literatura, de ter a literatura clássica, né? Eles têm esse percurso muito, muito bem fundamentado, a própria filosofia ela é bem fundamentada, né? Então, assim, quando a gente vai para o nosso contexto, né, já não é tão dessa forma, né? Então, assim, eles tiveram uma formação muito robusta, né, para lidar com a psicanálise. E a gente aqui no Brasil tem essa dificuldade, né? A formação não é tão robusta quanto eles, né? E tem outra coisa, a gente tem esse problema também da malandragem, né? Da corrupção, né? Então é um dos pontos que a gente faz, é aquela coisa, né? Um embate de ideias aí, né? Deveria, não deveria, sempre isso vai ser colocado. Deveria ser, pelo menos ter um representante, não deveria. Mas se tiver, vai acabar pode levar
uma ideia assim de um grande outro, aquele que se não seguir ele, tá tudo errado, tá tudo. Então assim, é esse o grande, esse é um ponto que a gente debate dentro né, assim, do contexto da psicanálise brasileira, tá? Principalmente. Enfim, só vou falar aqui rapidamente, são 9, 11 e 12, né? Então, eu não ia apresentar esse slide, eu só ia falar só algumas coisinhas sobre ele, porque, na verdade, eu citei, né? Eu discuti um pouco isso no primeiro semestre, né? Acho que a Mara deve ter assistido alguma parte, né? Mas eu não usei, não foi esse slide aqui, foi um outro slide que eu acabei tocando, né, que eu falei um pouquinho assim, sobre a construção da psicanálise no embate ao que a gente tem como racionalismo, né, a construção da psicanálise perante esse aspecto, né, de que precisa se ter consciência para que aquele indivíduo existir, né, para aquele indivíduo existir. E tanto que a própria palavra, né, indivíduo, não sei se você já um termo, né, é um termo do próprio Descartes, né, que ele utilizava bastante, né. O indivíduo, né, esse prefixo in aqui significa não, a negação, né, como eu falei. E o divíduo, né, dividido, o não dividido, né, aquele que não se divide. Então assim, já, né, a gente vê logo de cara aí que há uma questão aí com a psicanálise, né? Nós não nos dividimos, né? Tem certeza, né? E nossas ações que muitas vezes nos parecem estranhas e alheias, né? Então, enquanto isso nos acarreta, né, numa posição de que eu sei o que eu estou fazendo, que eu conheço o que estou fazendo e que eu sou não dividido, né? Eu posso me autoconhecer. Isso é uma das maiores falácias que existe. Assim, desculpe aí quem acredita no autoconhecimento, mas eu conheço um professor, e olha, vou contar para vocês essa história. Ele é professor de behaviorismo. Ele era professor de behaviorismo radical. E aí ele conta, né? Uma psicanalista foi com ele e tal, na palestra dele. E aí na palestra era para falar sobre autoconhecimento. E aí quando ele vê a psicanalista na plateia, ele fala: não vai dar para falar sobre isso aqui. A psicanalista está ali sentada, vai... Não, e ele mesmo, na verdade, assim, ele fala assim: olha, de verdade aqui, eu sou behaviorista, né, trabalho com... Ele é skinneriano, na verdade, né, nem radical, é skinneriano. E, gente, não tem... Eita, tem um bocado de coisa. Não tem como você se autoconhecer. Ele fala exatamente isso. Uma pessoa que trabalha com behaviorismo radical, um comportamentalista, né, vai falar isso. É que a gente pode pensar: oxe, não, como pode? Né? Você não pode se autoconhecer. Ele fala: não dá. Você quer, vamos botar assim, não falhar mais, né? Não, o autoconhecimento ele dá uma falsa esperança de que a pessoa não vai ter mais problemas, que ela se autoconhecendo vai conseguir atingir um grau de superioridade sobre ele mesmo, sobre o corpo, né? Então assim, eu não vou ter mais problemas, se eu me autoconheço, né? Eu não consigo mais, vou colocar assim, eu não tenho mais problemas psicológicos, né? E o que acontece, assim, muita gente, o senso comum acredita nisso, acredita que o autoconhecimento existe. Por quê? Sabe por que eles acreditam? Vou dar um exemplo bem clássico para vocês, muito claro para vocês. Quando a pessoa tem depressão, ele vai falar: pense positivo, você tem tudo isso aí, tem sua casa, tem seu carro, tem trabalho. Como é que você é depressivo com tudo isso? Você tem tudo. Tem uma família, às vezes a pessoa tem uma família, tem uma casa, tem um carro. Então assim, ele está mostrando assim, tudo que você tem, né? Tá te dando ali o que conhece de você, né? E falando assim, aí, se autoconheça, né? Você saiba o que você tem, né? Mas mesmo assim, isso não surte efeito algum. E por vezes até piora a situação da pessoa, né? Dizer que ela tem isso, tem aquilo. E então assim, por isso que eu coloco, na verdade, o autoconhecimento como uma falácia, né? Porque ele nos coloca numa posição
que não existe, né? Ou uma posição idealista, na verdade, né? Dos ideais, né? Porque eu vou mostrar para vocês no encontro quando a gente falar do complexo de Édipo, em Lacan principalmente, né? Sobre o estágio do espelho, né? Que é o momento da construção da imagem, né? E o quanto nossa imagem ela é construída a partir de outros, de pequenos outros, e é construída muitas vezes por miragens, né? Por miragens daquilo que a gente acredita que o outro tem. Então, ou que o outro quer da gente, né, principalmente. Então, assim, quanto o autoconhecimento, ele às vezes o idealismo, né? Você querer que aquele ego seu, né? Na verdade, o autoconhecimento está ligado ao o que a gente entende como ego, né? O eu. Aquele eu seu seja completo, né? Mas o eu, na verdade, ele é cheio de furos, cheio de buracos, cheio de falhas, né? Muitas vezes o eu é construído por questões muito complicadas, muito intricadas, né? Por exemplo, eu lembro de um caso mesmo de um homem que ele acreditava que deveria se relacionar com mulheres que traíssem ele, mas é porque ele acreditava que era isso que era para a vida dele, que ele merecia isso, né? Então, assim, é aquele caso da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, que é até na minha cidade aqui, né, em Ilhéus, vou morrer assim. Então, assim, nos leva, o autoconhecimento às vezes nos traz essa noção, infelizmente, tá? De que a gente vai estar num local que nós não seremos abalados por nada, que não é verdade, não é verdade. Quem estuda psicanálise assim, sabe bem que há algo, né, que eu falo que é algo que escapa a toda ao simbolismo, né, ao imaginário, na verdade, a captura, né, a captura. Então, assim, o que é que eu queria trazer para vocês aqui só para até 11h20, né, para fechar aqui, é que a racionalidade de Descartes, né, acabou levando a um pensamento de que os loucos, como eles não eram seres pensantes, eles não poderiam, né, viver em sociedade, né? Eles não eram alguém, né? Eles eram pessoas que não eram seres, né? Eram cidadãos, né? Então nos coloca numa posição, né? Coloca essas pessoas numa posição de alheamento, né? E isso mostra muito da nossa própria estrutura, né? A estrutura neurótica. Nós queremos nos distanciar tudo aquilo que vem a levar, né, ao que a gente chama né, aquilo que não tem explicação, né, o real, né, lacaniano. Depois a gente vai falar um pouco mais, mas o real lacaniano, aquilo que não cessa de se escrever, aquilo que não entendemos, né? Tudo aquilo que não entendemos, a gente tenta colocar ele ali, expulsar da nossa mente, né? Tem um pensamento ruim, vou expulsar ele da minha cabeça. Então, isso é reproduzido na sociedade, né? A consciência, as pessoas que se dizem conscientes querem expulsar aqueles que por elas são ditos que não têm consciência, né? Então, vamos afastar essas pessoas daqui porque eles nos trarão prejuízos, né, à nossa sociedade. Então é uma amostra a gente fazendo uma brincadeira aí, que Freud fez, na verdade, né, do mal-estar na civilização, que é essa aproximação, né, entre a nossa própria, nós como seres, né, e a sociedade, né? Enquanto isso tem uma ligação, né? A sociedade se constrói dessa forma, né? E no Totem Tabu também, né? De certa forma a gente fala, ele vai trazer muitos exemplos da neurose obsessiva a partir da construção dos totens, né, dos rituais. Enfim, eu só queria trazer só uma coisinha, assim, uma curiosidade para vocês, para a gente fechar aqui o nosso primeiro encontro, tá, gente? Eu vou tentar ser dessa vez, muito mais criterioso com o horário, porque muitas vezes eu passava do horário e aí a pessoa, cansaço, né? Eu acho que 1h20 é o tempo, assim, ideal. Mais do que isso, eu acho que dispersa. A pessoa acaba não pegando muito o conteúdo. E como eu falei novamente, né? Quantidade nunca é qualidade, né? Quantidade nunca será. E não tem pressa de a gente aprender tudo sobre psicanálise, né? Como eu falei, né? Até a Mara conhece o Jário, né? O Jário é um velhinho, assim, de 70... Já é um senhorzinho, né? Vamos botar um velhinho, um senhorzinho de 70, quase 70 anos, se não me engano, já tem já. E ele
em um dos nossos encontros aí, ele falou claramente que ele ainda não compreendeu a psicanálise completamente, a gente nem chega perto disso, né? 70 anos, e ele falou assim, estudo desde os meus 20 e poucos anos, né? Então assim, gente, um ser, né, que já tem muita vivência na psicanálise, que foi até a França, né, estudou lá com alguns dos principais psicanalistas, o Jairo Gerbasi, e chegou e falou exatamente isso, né? Então quem sou eu, para dizer assim, vou ensinar para vocês psicanálise, vocês vão sair daqui desse grupo sabendo tudo, vão ser mestres na psicanálise? Não, particularmente eu acho que eu ainda tenho assim um oceano inteiro para aprender. Que o ser é só um marzinho ali que um marzinho aqui bem pequenininho, ou até um riozinho para dar mais uma noção, um riozinho para o oceano que existe na psicanálise. Até me dizer até que eu sei um rio é até um pouco assim complexo, porque nem isso eu acho que eu ainda sei. Então eu acho que eu sou bem sincero aqui com vocês aqui, a gente vai se trabalhar juntos, né? A gente vai construir, na verdade, aqui o diálogo, né? A partir, né, pautado nisso, né, do não saber, né, que é uma das premissas do psicanalista, né, a chamada ignorância douta que Lacan traz, né, a paixão pela ignorância, né, tem até um livro do Christian Dunk que tem esse título, né, o analista, ele tem esse lugar, né, porque é esse lugar de não saber, na verdade, né, é o não saber, você sempre está ali disposto a aprender com o outro, né, disposto a construir com o outro, né. Na análise você faz isso, e aqui também não será diferente, tá certo? Eu só queria mostrar uma coisinha para vocês aqui para finalizar o encontro, que é essa pessoa aqui. Não sei se vocês conhecem, né, essa pessoinha. Tem um livro lá no primeiro drive, no drive, no primeiro semestre, que é Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, do Christian Dunker. Nesse livro vocês vão encontrar um pouco sobre o que ele vai falar, sobre a teoria. Ele inicia um pouco falando sobre o animismo e sobre o totemismo, né? Como isso acontece no Brasil, né? Aspectos mais culturais da construção de indígenas, né? Como é que eles faziam esse movimento, né? Quais as diferenças até dos textos que Freud traz, como é que nossa sociedade se constrói do ponto de vista cultural, né? No sentido se ela é animista, né? E ao longo do texto ele também vai trazer alguns aspectos muito, muito interessantes e curiosos, né? Que, por exemplo, né? Assim, existem alguns artigos também que falam sobre isso, né? Já tem, posso até compartilhar com vocês, que foi a nossa primeira psicanalista. Quem foi a nossa primeira psicanalista, né? É a Virginia Bicudo. Recentemente, até para vocês terem ideia, vou falar uma coisa aqui, eu acabei até me esquecendo disso. O conselho, acho que o conselho, não sei se foi o regional ou federal, eu não lembro agora, que eu tenho o Instagram dele, mas eu tenho os dois, mas não sei qual é, às vezes eu me confundo. Acho que o Conselho Federal fez uma homenagem à Virginia Bicudo, né? O Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, nos mostrando aí o quê, né? O que é que nos mostra isso aí? Que a psicanálise, ela está, né, na verdade, ela é respeitada, ela deve ser respeitada, né? Tanto que até o próprio conselho reconheceu ali uma psicanalista e a importância que ela trouxe, né, à psicanálise, ao nosso contexto brasileiro, na verdade, né? Então, assim, e um ponto muito importante aqui, gente, é exatamente isso aqui, que ela era uma psicanalista, ela era negra, né, como vocês estão vendo aqui bem na foto, vocês vão bem ver na foto, né? Nós estamos falando aqui de 1930 mais ou menos que ela começa, 1935, que ela começa assim a se ligar com a psicanálise, né? A mudança de alguns psicanalistas no período entre guerras para o Brasil, né? Então, assim, o contato que ela tem com a psicanálise em 1930 e poucos, acho que 35, mais ou menos 33, que ela começa a ter esses primeiros contatos com a psicanálise na década de 30 ali. E, gente, isso que é muito, muito interessante, tá? É que a psicanálise na verdade, mais ou menos 100 anos atrás, nós estávamos passando por um período muito, assim, importante e que foi o período mais triste na nossa história, né? Anteriormente aí, que foi a abolição da escravatura, né?
1822, 1830, na verdade, acho que foi assinada a Lei Áurea, né? Que, de certa forma, até não, assim, foi muito conturbada, né? Alguns de vocês bem sabem, né? Estudaram história aí. E o quanto isso, né, é uma coisa que representa bem o nosso país, né? O quanto isso nos mostra que o nosso país tem um valor, uma força, né? E demonstrado por essa mulher, né? Uma mulher negra, né? Uma mulher, a gente sabe que muito tempo foi, né, desvalorizada socialmente. A negra, ixi, aí então, pior ainda. Então a gente sabe, a gente lida, né, até hoje com preconceito, né? A dificuldade, principalmente com pessoas negras, assim, a diferença em relação a salarial, por exemplo, de um homem para a mulher ainda é muito grande, né? Essas diferenças, né? Isso tem diminuído, mas ainda existe com muita potência, né? Então, isso aí é um representativo da nossa sociedade, né? Uma psicanalista negra ter conseguido ser a primeira mulher, a primeira psicanalista do Brasil é uma mulher negra, né? Brasileira. E então assim, gente, e ela assim, foi nesse período, como eu coloquei aqui, né, ela foi estudar até com Melanie Klein em 1955, né, ela conheceu Melanie Klein e foi estudar lá, né, com ela. Então assim, nesse período assim era muito forte essa a teoria kleiniana no Brasil, tá? Viveu um período muito forte, havia muitos, o Koch, né, como eu coloquei aqui, né, era também um psicanalista, botar assim, mais ligado a Klein, né, Melanie Klein, e ele atendeu, né, a Virginia Bicudo, como eu coloquei ali. Então assim, depois de alguns tempos vocês vão ver que depois, se vocês podem até ler esse livro, tá lá no Drive, né, que na verdade o lacanismo, né, o lacanianos chega com força no Brasil em 1980, né, na década de 80, que ele vai aparecer, né, tem recentemente até o livro dela lançou agora, a primeira tradução, né, a Beth Milan, que ela tem um livro agora recente que ela publicou, Lacan, hoje, né, que ela faz um relato muito bacana, bem gostoso, assim, de ler. Eu acho que eu tenho ele aqui, depois eu posso até fazer o PDF para vocês, porque eu tenho ele no Kindle, então eu posso fazer uma captura de tela e mandar para vocês se quiserem. Ele não tem PDF ainda, assim, piratão ainda não achei, mas porque ele é muito novo também, acho que lançou tem pouco tempo. A Beth Milan, né, foi uma das primeiras, ela foi atendida por Lacan, né, ela né, muito interessada por Lacan, e ela traduziu o primeiro seminário, né, os escritos técnicos de Lacan. Então assim, nesse período, na época ela estava sendo atendida por Lacan e ela estava traduzindo também os seminários de Lacan. Então ela teve uma vivência muito próxima como ela chama, né, ao mestre, né, ao mestre Lacan. Enfim, gente, acho que por hoje tá bom, né, 11h30, já passou até um pouquinho, 10 minutos, normal, assim, passo, um pouquinho assim, né, mas não quero passar muito, só 5, 10 minutos é aceitável. E eu quero ouvir de vocês, na verdade, né, como é que vocês estão sentindo em relação ao grupo, o material assim, que foi disponibilizado, vocês estão com boas perspectivas desse material, gostaram do material que eu indiquei ali como referência, né? Esse segmento aí. Se alguém quiser falar, tá aberto agora a alguma consideração. Letiele, não quer falar nada? Eu vou falar. Eu também sou falante, viu, Paulo? A minha consideração, assim, é que ao te ouvir falar, vendo as tuas considerações, né, o conteúdo que você veio trazendo, me colocou muito no papel da minha graduação, que ela teve uma vertente muito psicanalítica. Então, eu estava relembrando aulas iniciais sobre a psicanálise, e foi muito positivo, porque ele traz um contraponto, né, que tem certas áreas da psicologia tenta rechaçar ou talvez até mesmo negar a psicanálise, né? E o quanto a minha formação reforçou e plantou em mim essa admiração, esse encantamento pela psicanálise. Então é só uma troca mesmo que eu gostaria de trazer sobre
a minha graduação. Eu estava aqui ouvindo e relembrando aulas, assim, a gente teve professores excelentes da psicanálise, amantes e estudiosos realmente. Então, para mim, aqui está sendo muito válido e tenho bastante expectativas, o material também bastante rico. Eu não consegui me apropriar de todo ele ainda, mas agora, final de semana, tem feriado, vai dar para fazer isso. Essa é a minha consideração. Muito obrigada pela tua. Não digo, tu não quer que seja um formato aula, né? Mas muito obrigada pelos teus relatos, pela tua troca de conhecimento aqui com a gente. Vai ser obrigado, Etiele, pela consideração. Vai ser uma coisa bem transmissão mesmo, né? Que a gente gosta de falar, uma transmissão para que a gente possa dialogar. Mas foi muito bom você ter falado sobre isso, né? Formação. Já foi uma formação na psicanálise, né? Ajuda bastante. Tem uma faculdade que trabalha com psicanálise. Eu também tive muita sorte disso, de ter tido uma formação boa na psicanálise já na graduação. Então, é um ponto que a gente leva em consideração, né? Eu não ouvi falar a Kátia, eu queria ouvir a Kátia falar. A Kátia ficou quietinha, não deu para conversar muito. Que era uma das novas, né? Que entraram agora. Sim, olá, bom dia a todos. Eu também sigo a mesma experiência da Leite, porque a gente fomos colegas de faculdade e tem também, estou me colocando aqui no lugar de aprendiz e também estou ainda para apropriar dos materiais, mas também tem toda a minha admiração que já gostei assim do teu conhecimento, sabe? E estamos aí para aprender e trocar todas as experiências de se colocar nesse lugar de amar a psicanálise. Tá certo, muito bom, obrigado pela contribuição, né? Mara vai falar? Pode falar, Mara. Também quero parabenizar também o grupo, a ti também por disponibilizar o teu conhecimento a todos nós. Também amei todo o material, maravilhoso, já estou desde o início que disponibilizou, já estou estudando, já estou olhando e estou adorando, né? Material riquíssimo, maravilhoso, e assim, o grupo é riquíssimo com o conhecimento e tudo é uma troca, né? E além da gente trocar conhecimento, porque todo mundo tem um conhecimento aqui, outro conhecimento ali, o importante é a gente fazer a troca, né? E isso que é o mais importante, porque a gente não leva o conhecimento para si, a gente passa, né? Isso que é o importante. Esse é o ideal do grupo, né? É um grupo maravilhoso que a gente compartilha, a gente aprende compartilhando, né? Maravilhoso, amei. E gostoso que a gente vai ter diversas profissões aqui, na verdade, né? Tem psicólogo, a maioria é psicólogo realmente, mas temos uma biomédica, temos um médico também, que vai estar participando, ele não pôde vir ainda hoje, mas ele vai participar também. Médico não, quase médico, ele está formando ainda. Então não dá para dizer que é médico, mas ele está no caminho. E temos também uma pessoa que é um filósofo também, que está com filosofia, né? Então assim, tem gente de diversas olhares, né? Que eu acho muito bom isso aí também. Olhares diferentes, que às vezes a gente, na psicologia, né, tem um olhar, mas o filósofo já tem outro, né? O médico já tem outro, né? E temos médicos assim, que foram estudo psicanálise muito bom, né? Antônio Quinet é um médico, por exemplo, né? Estudou filosofia também, mas é um médico. Então são olhares muito interessantes, muito importantes para que a gente possa abrir mais esse campo, né? Discutir sobre isso. Mas é isso, pessoal. Então assim, como eu falei, né? Só lembrando, 25 páginas, vocês vão ler, né? As 25 primeiras páginas, só para confirmar com vocês, do livro O Infamiliar, né? Acho que para o próximo encontro é mais importante isso, tá? O outro, se der tempo, vocês leiam o capítulo 1 A Descoberta do Inconsciente, se der tempo, porque, como eu falei, né? Essa semana ficou próxima, uma semana só.
não é o que eu quero, né? Eu gosto de 15 dias para dar tempo de ter tempo de você ler às vezes dois textos ali diferentes, às vezes o mesmo texto, a mesma pegada, mas que tenha tempo para vocês conseguirem ler, né? Eu sei que tem obrigações, tem trabalho, então tenta pelo menos fazer esse esforço de ler pelo menos esse, o Familiar, né? Os 25 páginas, com grifo, né? Aquela leitura mais, uma leitura ativa, né? Que você grifa, que você tenta se perguntar o que é, né? Então tudo isso para a gente poder trabalhar no próximo encontro, tá bom? Mas assim, desejo um bom final de semana para vocês, tá? E que nos vemos no próximo sábado, tá certo? Tchau para vocês. Igualmente, bom final de semana a todos. Igualmente, para vocês também. Tchau, gente. Obrigada aí por esse momento. Tchau. Bom feriado. Igualmente. O meu coração chorou.